dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais um culto, e que o Senhor possa estar tomando esta cidade das suas mãos, a nossa nação. Um clima de estabilidade está pairando no ar, quantas coisas acontecendo, e a Bíblia diz que nós precisamos orar. A oração pode muito em seus efeitos, amém? Queremos cumprimentar você que está nos assistindo aí na sua casa, que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, te agradecemos e te louvamos por mais esta manhã. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem um propósito, um plano para as nossas vidas. O Senhor tem um propósito na igreja do Senhor, através da igreja do Senhor, em transformar e influenciar o mundo. Ó Deus, nós queremos fazer, ó Pai, esta diferença. Ó Deus, queremos, ó Pai, clamar a Ti pelas autoridades, pela nossa nação, ó Deus, pelos governos, pelas autoridades, meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar, ó Deus, se movendo, ó Deus, trabalhando, Senhor, em todas as áreas da nossa sociedade. Meu Deus, colocamos as nossas vidas, nossas famílias diante do Senhor, que o Senhor possa estar agora visitando nesta manhã, renovando os relacionamentos, renovando, meu Deus, os relacionamentos, ó Deus, conjugais, dos pais com os filhos com os pais. A Tua palavra diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ó Deus, venha abençoar as famílias em nome de Jesus. Nós repreendemos toda inimizade, toda barreira, todo bloqueio, toda mágoa. Nesta manhã, Pai, nós intercedemos para que haja união, haja paz no meio das famílias em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre cada vida aqui, sobre cada família aqui representada. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Levanta-nos como intercessores pela nossa cidade, por esta nação. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Que Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos revelando áreas que precisamos melhorar. E assim, meu Deus, que o Teu Espírito venha nos usar, usa a Tua igreja, para que o mundo venha a conhecer Jesus, para que o mundo possa ter os seus olhos abertos, ó Deus, conhecendo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Recebe os louvores, recebe a nossa vida no Teu altar nesta manhã, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, diga que bom que você veio, que você seja abençoado desta manhã. Vamos louvar ao Senhor. Senhor.
Glórias a Deus. Bom dia, graça e paz a todos. Na nossa vida, às vezes nos lembramos daquela cena na qual os discípulos estavam muito atemorizados, porque estavam no mar da Galileia e um vento de repente soprou tão forte sobre eles que as ondas subiam e se tornavam tão altas, e aquela embarcação tão frágil diante daquele mar, diante daquela prova, e os discípulos então temeram pela sua própria vida. Na verdade, o Senhor Jesus já intercedia por eles. Desde o cair da tarde, o Senhor entrou sozinho em oração, mas quando era cerca de 3 horas da manhã, o Senhor rumou em direção a eles, caminhando sobre as águas. E é muito interessante que o mar, que era tão forte, aquela tormenta que era tão ameaçadora para eles, para o Senhor Jesus não passava de um tapete, de uma passarela. Ele caminhava sobre as águas. E os discípulos então gritaram: é um fantasma. Ele disse: não temam, sou eu mesmo. E vocês sabem, irmãos, que muitas vezes na vida nós temos lutas tão grandes que até a mão do Senhor, às vezes, nós entendemos como uma ação de fantasma. Nós não vemos no meio de determinadas situações luz alguma, e até a própria ação de Deus nos parece desfavorável. Quando Jesus, depois de ter salvo a Pedro, que ia afundando, entrou no barco com eles, então o mar se acalmou completamente. É assim que nós vamos cantar, nos lembrando que na voz do Senhor o mar se acalma. Num outro episódio o Senhor chegou a dizer: cala-te, acalma-te, dizendo ao mar, e o mar se aquietou. Vamos cantar, vamos pensar que é verdade, não é só poesia. A poesia é verdadeira, fato real, um Deus real. Vamos cantar. Não se te dá que morramos
Glórias a Deus. E assim chegarei bem seguro ao céu, o destino meu. Glórias a Deus. Pode assentar-se, fique ligado às nossas comunicações. Olá, está no ar nosso VT informativo com notícias importantes para você. Fique atento para não perder nenhuma de nossas atividades. Atenção galera da Rede TIM, em abril tem o nosso Retiro 2014. Fiquem atentos às informações nas células, se preparem e aguardem. Será realizada nos dias 11 e 12 de abril, na Primeira Igreja Batista de Ribas do Rio Pardo, a 46ª Assembleia Geral Ordinária da ACIBAMES, Associação Centro das Igrejas Batistas do Estado de Mato Grosso do Sul. O preletor será o pastor Luiz Roberto dos Santos, da Primeira Igreja Batista em Vila Maria, São Paulo. O tema será Família, Projeto de Deus. O investimento é de apenas R$ 5,00. Mais informações pelos telefones 3027 1449 e 9227 3378 ou pelo e-mail acibams@hotmail.com. Vem aí a Conferência da Visão do MDA aqui no Mato Grosso do Sul. No ano passado tivemos muitas inscrições e, para a glória de Deus, nosso espaço ficou pequeno. Por isso, neste ano, a conferência será realizada na comunidade cristã El Shaddai. Os preletores serão Pastor Josué Valandro Júnior, do Rio de Janeiro, Pastor Domingos Jardim, de Marília, Pastor Urdilon Vergara, de Curitiba, Pastor Carlito Paz, de São José dos Campos, e nosso pastor Gilson Breder. O valor da inscrição é de apenas R$ 50,00. Então anota aí, de 7 a 10 de abril, na El Shaddai, que fica na Avenida Mato Grosso, número 3566. Se você é líder, supervisor ou coordenador de células, está mais do que convocado. Com certeza será uma bênção. No próximo fim de semana tem o 3º encontro anual de líderes de missões com o tema A Missão de Interceder. O evento acontecerá sábado, dia 22, às 8h30 da manhã, na sala 113, e 1h30 no templo. E no domingo, dia 23, às 8 horas da manhã, na colônia de férias. O valor da inscrição é de R$ 5,00 e as vagas são limitadas. E não se esqueçam, todas as células devem enviar pelo menos um representante. Faça já sua inscrição no balcão, no hall da igreja ou durante a semana pelo telefone 3041 4421. Termina aqui nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Deus te abençoe e lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, irmãos. Bom dia para vocês, na presença do Senhor. Gostoso estar novamente aqui juntos, né? Quando a gente se junta, a gente profetiza o que vai acontecer lá no futuro, né? Quando estivermos lá no céu, todos estaremos juntos, louvando o nome do Senhor. Hoje, quero compartilhar com vocês o que as crianças estão aprendendo. E hoje eles vão estudar sobre a carta à igreja de Tiatira. Era uma cidade, Tiatira, né? Ficava numa cidade com muito progresso, muito desenvolvimento. Eles tinham indústrias, fábricas na área têxtil. Eles eram muito bons com bronze e com linho, púrpura. Tinha várias coisas na cidade que tornavam essa cidade muito, muito avançada. E eles também adoravam a deusa Diana ou Artemis. E era o culto que eles faziam a ela, era um culto onde havia uma festa no final e as sacerdotisas faziam orgias. E era um culto horrível.
E a igreja, tinha uma igreja lá. E essa igreja começou a se encantar com o seu próprio desenvolvimento, o desenvolvimento da cidade. Então, o que a gente aprende, inclusive com todas as cartas escritas lá no Apocalipse, é que as características da cidade acabam sendo as características da igreja. Não todas, mas influenciando bastante. E a igreja de Tiatira, ela estava sendo chamada a atenção para que ela não transgredisse aquilo que ela havia aprendido. O que ela havia aprendido, ela deveria ser fiel. Ela não poderia estar titubeando entre um lado e outro. Você já ouviu falar do crente Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo? Pois é. Isso não é, parece novo, né? Não é. Lá na igreja de Tiatira já tinha essas pessoas que ficavam, o mundo, o conhecimento, ainda existe hoje, gente. Ontem eu estava falando para os jovens, aqui no culto dos jovens, eu falei, olha, quando a gente vai para a universidade, a gente se encanta com o conhecimento e a gente começa a olhar para a Bíblia e fala, não, mas isso aqui, ó, linguagem poética aqui, mas não é bem assim, mas quem é que sabe quem é o autor daqui, não sei o que lá. E aí, depois de um tempo, a Bíblia, ela ao invés de ser o livro, ela fica um dos livros. E é um risco muito grande. E eles estavam deixando que outros conhecimentos entrassem na igreja. Eles começaram a titubear entre o que era de Deus e o que não era. E essa é uma coisa que nós devemos prestar muita atenção. Nós moramos, inclusive, num estado onde o governo, estamos na capital, o governo é muito forte, então daqui até outubro, quem trabalha para o governo, para o município, precisa tomar muito cuidado para não transgredir aquilo que a gente tem aprendido no dia a dia. Vamos ser fiéis. E se você fala, mas eu vou quebrar a cara, eu vou perder o emprego, perca o emprego. Eu falei, Jesus, estou sem emprego, e por culpa sua, porque eu quis te adorar, e eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta para você, para todos aqueles que são fiéis. Vamos ficar em pé e nós vamos falar o versículo de hoje, todos juntos? Vamos lá? Mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Nós precisamos então permanecer firmes na vontade de Deus. Pai querido, nós te adoramos, sempre, sempre, Pai. Gostamos de reafirmar que o Senhor é o nosso Deus, que nós somos teus, somos ovelhas do teu pasto. E é assim que nós gostamos de ser, Pai. Ó Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra mais uma vez, que nos chama a atenção para sermos fiéis. Ó Deus, mais do que termos experiências, ó Deus, eu entendo que sermos fiéis até o fim é o grande desafio. Os anos vão passando e se a gente não toma cuidado, a nossa fé vai esfriando, vai ficando tudo a mesma coisa, mas nós não queremos isso, Pai. Queremos que o Senhor nos mostre a tua multiforme graça e queremos ser fiéis até o fim. Ó Deus, abençoa-nos dessa forma. Também te peço, Pai, a tua bênção sobre os nossos facilitadores, que vão contar essas histórias de uma forma gostosa, cheia de brincadeiras e atividades para as nossas crianças. Nós queremos que eles aprendam todo dia, cada domingo, coisas preciosas sobre o Senhor. Abençoa também os pais, ó Deus, que trouxeram os filhos, aqueles que não trouxeram, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração deles para que sejam também fiéis, trazendo os seus filhos, fiéis, fazendo culto doméstico diariamente. Ó Deus, abençoa, nos coloca a tua mão sobre nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos receber os nossos pré-adolescentes. Olha lá, olha um grande exército chegando aqui, que beleza, quantos profissionais liberais, quantos homens e mulheres de valor, hein? Uma salva de palmas para a nossa criançada. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Ali no segundo andar há uma ministração de qualidade mesmo.
Nós ficamos impressionados. Ontem houve uma gincana e a garotada deu um show de bola com aquilo que eles têm aprendido sobre o livro de Apocalipse. Quem abriu o primeiro selo? Qual a cor do primeiro cavalo? E a garotada afinada, não é? Muito bom. Se você quer ajudar, cooperar com a formação de uma nova nação, seja um parceiro do Ministério Infantil, o nosso Mini. Ali é o ministério de quem vai ser grande. Amém. Nós queremos conhecer agora você que é nosso convidado, você que não é membro da nossa igreja, mas está assim nos abençoando com a sua presença para nós. Creia de todo o coração, é uma alegria mesmo. Então nós queremos pedir a você que, se não for difícil, nem constrangedor, que você fique em pé só um pouquinho para a gente ver você e cumprimentar você. Onde estão os nossos convidados? Uma salva de palmas, tem aqui, ali. Astrogildo não ficou mas em pé, mas é convidado. Olha aqui, vamos cumprimentar, irmãos. Saia do seu lugar, dê aquela atenção especial ao nosso convidado, diga que ele é muito, muito bem-vindo, em nome de Jesus. Que coisa boa chegar numa igreja onde as pessoas se importam, onde as pessoas são carinhosas, onde elas sorriem para nós. Eu acho que pouca gente foi cumprimentar o Astrogildo ali. Acho que eu vou sair daqui, irmãos, para dar uma ajuda para os irmãos. Isso, agora melhorou. Ok, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode assentar-se, viu? É uma alegria para nós, pode crer de todo o seu coração. Você que faz parte de uma igreja evangélica, então dê aquele abração no seu pastor e diga: ó, pastor Jesus que mandou para você. Meus irmãos, rapidamente vou lembrar vocês que está à sua disposição, vocês que são membros oficiais da igreja, este formulário. Nós estamos em período de eleição aqui na igreja, eleição do corpo diretivo da igreja para o ano que começa dia 1º de abril agora e vai até dia 31 de março do ano que vem, o nosso ano eclesiástico, nosso calendário eclesiástico, nosso ano aqui na igreja começa no dia 1º de abril, aliás coincide com o ano hebraico, né? Com o ano judeu. E assim, meus irmãos, cada membro da igreja deve participar indicando pessoas para funções tão estratégicas aqui na vida da igreja. Nesse formulário você tem todas as orientações, nós já estamos falando isso há 3 semanas, e hoje é o dia final, prazo final, para você entregar as suas indicações. Você pode dizer: pastor, mas a igreja é tão grande, eu conheço tão pouca gente. Não importa, se você conhece 1, 2 ou 3 pessoas, e sabe que são pessoas corretas, pessoas que levam Deus a sério, têm credibilidade, têm disposição para o trabalho, então indique estas pessoas. Não se preocupe em indicar uma pessoa para todos os quadros, não. Aqui você tem as orientações e também um formulário de indicações. Hoje, após o culto das 19 horas, as indicações então serão encerradas. A comissão de eleição tem esta semana para processar. O que vai acontecer? Vai tabular, vai organizar e ver as pessoas mais indicadas para cada cargo ou função. Das pessoas mais indicadas, então, 3, em alguns casos 6, nos casos de comissões, serão trazidos aqui no próximo final de semana, sábado e domingo que vem. Então é dia de eleição. Como é que isso acontece? Você vai chegar no domingo que vem, vai pegar, você que é membro oficial da igreja, no balcão, vai pegar a sua cédula de votação. As indicações já estarão tabuladas e você terá então, mediante a apresentação do seu nome, você vai assinar um documento, retirar a sua cédula devidamente rubricada. E aqui no culto você não começa a eleger, não, aguarde as orientações. Durante o culto, não mais que 8 minutos só demora. Nós colocamos aqui no telão a fotografia das pessoas que estarão na cédula, para você poder identificar melhor. Em cada cargo ou função, os nomes são apresentados, os rostos são apresentados, e você então, mediante orientação, vai escolhendo, aplicando apenas um X. Rapidão, uma joia. Nós, em cada culto, queremos um fiscal que saia daqui na hora. Há uma comissão de eleição, mas um dos irmãos será convocado. Precisamos de um fiscal para acompanhar esta votação. Nós temos um bom time de administração que cuida disso tudo, mas nós queremos então, além da comissão de eleição, queremos um fiscal de cada culto, para ter certeza de que o processo é claro, límpido, transparente.
Tudo para a glória de Deus, não é, irmãos? Os irmãos merecem o melhor. E aí então, em cada contagem, o material é vedado, não é? Rubricado, selado, e então quando em todos os cultos tiver acontecido a eleição, então aí sim a apuração dos votos. Quando é que você vai saber? Já no próximo final de semana, no outro, daqui 15 dias, em todos os cultos. Sábado, um culto e 4 cultos no domingo, vocês saberão. No culto das 17 horas, então, daqui 15 dias, a nova diretoria, o novo corpo administrativo da igreja tomará posse, receberá a oração, a imposição de mãos da igreja, e assim começará mais um exercício. Isso não é burocracia, isso é coisa muito séria. Temos um rebanho aqui de mais de 6 mil membros na igreja, membros oficiais. Trabalhar para a causa de Deus é muita responsabilidade. Precisamos das pessoas certas, para os lugares certos, pelas motivações certas. Então feche seus olhos, vamos orar por isso. Pai, nós tememos diante do Senhor, porque lidamos com um povo muito dócil, que é o teu povo, são ovelhas do teu redil, papai, e a nós cabe servir esse povo, amar esse povo, investir nesse povo, capacitar esse povo com a tua palavra, a fim de que ele seja poderoso numa conquistar a cidade para Jesus, além de fazer missão em todos os lugares. Pai, nós precisamos que o Senhor mesmo coloque as tuas mãos nesse processo eletivo. Não é apenas a administração, eu sei que não é. Precisamos das pessoas que o Senhor mesmo quer, através do reconhecimento do teu povo, colocar na direção da tua igreja. Queremos fazer tudo de maneira, Pai, que o teu coração seja alcançado, que nós o glorifiquemos, de uma maneira, Pai, que o povo se sinta feliz, devidamente, Senhor, aparelhado para receber, para instruir e para fazer, e que em tudo e em todo o tempo, haja um exemplo claro daquilo que o Senhor nos mostra no Novo Testamento. Homens e mulheres dados pelo Senhor mesmo como presente à igreja para servi-la. Nós confiamos em tuas mãos este processo, em nome de Jesus, amém. É coisa séria e você vai agir sério. Então, daqui a pouquinho nós vamos ter um momento de ofertório, vamos trazer a Deus os dízimos, as ofertas. Você que ainda não pegou o seu formulário, pegue e já preencha, porque hoje é prazo final para devolução. Se você não vai vir em outros cultos, então você terá que, após o culto, tirar um tempo, fazer as indicações e deixá-las aqui. Tá bem, meus amados? Ok, vamos cantar, vamos glorificar ao Senhor, enquanto trazemos os dízimos e as ofertas. O Tadel, na parte do sábado, pode ir preparando. Foi maravilhoso, tivemos muita instrução, coisa boa. E hoje no culto das 10 horas, temos a segunda parte do nosso Tadel, treinamento avançado de líderes. Assentados, como os irmãos estão, cantemos. Lembra-te de quem levou uma cruz onde
Glória a Deus. Deus é tremendo. Os amados podem se assentar. Como é gostoso, né? Enquanto nessa manhã nós vamos receber a palavra de um missionário, o pastor Márcio, ele vai poder se chegar aqui. Enquanto ele chega, eu quero só dar a ênfase no encontro que nós teremos no próximo final de semana de líderes de missões. Então, se você faz parte de uma célula, a sua célula precisa estar representada nesse encontro. É um encontro anual, tem um custo de R$5. Estaremos aqui no sábado, pela manhã e à tarde, e no domingo estaremos na colônia de férias, na parte da manhã e da tarde também. Nós vamos ter mais ou menos 15 a 18 missionários presentes, 12 já estão confirmados, outros estão a confirmar e estarão conosco. Será um encontro muito marcante, gostoso e abençoador. Amém. Eu creio que poucos irmãos conhecem o missionário Marcos. Ele trabalha na tribo Pancararu, não confunda, é Pancararu, né? Então tem sido uma bênção. Foi solteiro, já está casado, né? Campo missionário é uma bênção, né? E ele veio aqui de férias, prolongou um pouco mais, questão de saúde, tratamento, foi abençoado com uma cirurgia nos olhos, em um dos olhos. O ano que vem fará do outro, com o nosso irmão Antônio, que é oftalmologista. Então tem sido uma bênção, e nessa manhã ele vai estar compartilhando a palavra de Deus para os nossos corações. Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar. Pai, obrigado. Acabamos de cantar, adorar o teu nome, de querer e desejar proclamar o teu nome em todos os cantos. Obrigado por esse grande privilégio. É privilégio, Senhor, não tem preço. E é uma alegria muito grande receber o missionário Márcio no nosso meio. Ó Deus, com tantas limitações físicas, ele está aqui dizendo: Senhor, me usa para a glória do teu nome. Pai, nós te agradecemos pela vida dele e pelo trabalho que tem sido realizado ali no estado de Pernambuco, divisa com Sergipe e Bahia, que o Senhor possa usá-lo como instrumento do Senhor para edificar a tua palavra na nossa vida. Oramos com coração agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Tá bom, obrigado. Bom dia, meus amados irmãos. Dia. Para início de conversa, queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa manhã, e meu desejo é poder passar um pouquinho, daquilo que Deus tem feito na minha vida, daquilo que Deus tem me chamado para fazer na sua obra, E eu creio que vários querem servir ao Senhor e muitas vezes ainda não tem um campo, ainda não tem um trabalho específico ainda, mas que talvez, após observar um pouco sobre o nosso trabalho ali entre o povo Pancararu, algum irmão aqui seja desafiado, por Deus, poder estar se dispondo também a ir até uma tribo indígena, que aqui no Brasil também tem muita necessidade, de se ter mais obreiros a estar se dispondo a esse trabalho, Mas eu gostaria de ler uma passagem na palavra do Senhor, que se encontra em Romanos, capítulo 10, Romanos capítulo 10, a partir do verso 13. Eu sou natural aqui de Campo Grande mesmo, Nasci aqui em Campo Grande. Minha esposa, ela é pernambucana, ela nasceu no Pernambuco, E há uns 2 anos atrás, mais ou menos, nós nos relacionamos e vimos que nós tínhamos o mesmo objetivo, de servir ao Senhor, Então ela já era crente já há vários anos, E ela também já tinha feito um preparo, pela Missão Nova Cedo do Brasil também. Então
nosso objetivo, o nosso desejo, né, de servir ao Senhor, nós vimos que nós tínhamos as mesmas afinidades, né, o mesmo propósito, né? Então aí não teve outra solução a não ser unir, né, forças, né, para poder servir ao Senhor, né? Então Romanos capítulo 10, a partir do verso 13, né, diz assim a palavra do Senhor: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Até aqui por enquanto. Então nós vimos que aqui tem algumas perguntas, né? São 4 perguntas que Deus deseja que nós demos uma resposta, né? Mas antes de nós respondermos essas perguntas, né, ou de saber quais são as perguntas, eu creio que os irmãos já sabem, vou falar um pouco sobre o trabalho Pancararu, né? Os irmãos vão pôr algumas fotos aí. Então a tribo Pancararu fica ali localizada entre os municípios de Jatobá, Petrolândia e Itacaratu, né? Então ela fica bem ali na divisa já com Bahia, Alagoas. Então é um povo bem apegado às suas culturas, né? Às suas tradições. E há um ano atrás, mais ou menos 3 anos atrás, eu recebi um desafio, né, de poder estar indo lá e poder fazer parte da equipe lá e ajudar o nosso colega, né, Rogério e Genilda, que é a próxima foto, né, que nós vamos ver. Então, aqui é a equipe, né? Então, embaixo está eu, ou em cima está eu e minha esposa, Jussa, né? E embaixo é Rogério e Genilda. Rogério e Genilda, eles são índios, eles são Pancararu. Eles também tiveram um preparo, né, pela missão, e também ele decidiu voltar ali para a sua tribo, né? E ajudar no trabalho ali. Então, esse trabalho no Pancararu se iniciou mais ou menos na década de 70, né? Com alguns missionário da Missão Nova Cida do Brasil. Então hoje já se tem lá 2 igrejas, né? Então mais ou menos uns 4 anos atrás tinha só uma igreja que fica na aldeia do Bem Querer, né? Então o Pancararu ele é dividido em 14 aldeias, são a mesma etnia, mas todos ali nesse vale, né? São mais ou menos mais de 14 mil hectares que eles ficam ali localizados. Eles já se perderam muito da língua, eles não falam mais a língua própria deles, né? Eles se comunicam no português mesmo, né? Mas eles preservam muito da cultura ainda, né? Então eles são muito apegados à questão de cultura. E vamos ver outras fotos. Então aqui eles fazem alguns rituais, né? Então o mais conhecido lá é o Menino Rancho. Então é um ritual que os índios eles fazem algumas promessas, né, aos encantados. Os encantados são os espíritos, né, que eles acreditam, que dão força, que dão ânimo, que ajudam eles, dão saúde para eles, né. Então eles acham que os encantados são suficientes para as suas vidas, né. Então eles vivem à base desses espíritos, né. Então aqui é o mestre guia, né. Então esse mestre guia ele sai uma vez por ano. Então esse mestre guia, e quando ele sai, os Pancararu acreditam que está tudo bem na aldeia, né? Que eles estão realmente guardando a lei deles, né? Então está tudo normal ali para eles. E quando esse mestre guia não sai, então eles ficam preocupados, né? O que está acontecendo? Por que o mestre guia não veio, né? Por que não apareceu? Então eles ficam basicamente, né, debaixo do medo, né, que ele tem dos espíritos, né. Então aqui alguns rituais, eu dei uma dividida aí. Então essa roupa que eles colocam é a roupa de croá, né. Então eles se vestem dessa forma e eles acreditam que quem está debaixo dessa roupa é um espírito, não é um homem, não é uma pessoa, né. Então eles fazem o ritual deles lá. Então as crianças participam também, né, fazem parte,
E no domingo, eles começam esse ritual, o menino rancho, no sábado. Já no domingo de tarde, eles têm uma brincadeira lá que não é bem uma brincadeira, né? Mas é uma disputa que eles têm, desses que estão com as roupas de croá e uns outros que estão só de short e pintado, né? Que são os padrinhos da criança. Então, os praiá tentam pegar a criança e os praiá, na verdade, os padrinhos tentam defender a criança e os praiá tentam pegar essa criança, né? Então, aquele que pegar a criança, ele vai passar a ser o dono da criança, né? Ou do jovem ou do homem, né? Que eles colocam no rancho. Então, é uma brincadeira que eles fazem, né? Assim, mas é sério para eles, né? E então acontece assim, no caso de pessoas se machucar, quebrar o braço, né? Então, eles fazem isso toda vez que eles fazem esse ritual, né? Eles fazem essa brincadeira no domingo, né? Então, até 2 vezes eu fui assistir esse ritual. É um clima muito pesado que eles têm ali, né? Você vê a luta deles, a brincadeira deles, né? Eles dançando em círculo, tocando o maracá e invocando, né, os espíritos, né? Então, quando a gente assiste, eu por mim, né, nem compartilhei com meu colega, a gente ficou assim, viu que é um clima muito pesado, né? Então eles fazem isso, né? Então aqui a igreja do Bem Querer, né? Então essa igreja, ela já tem mais ou menos 30 anos, né? Mais de 30 anos, e todos os irmãos ali do Pancararu se reuniam nesse local, né? Mas hoje já tem outra igreja que fica no Saco dos Barros, né? E então um grupo subiu para outra aldeia, né? Então aqui alguns irmãos ainda do Bem Querer, e aqui a igreja do Saco dos Barros, né? Então essa igreja, ela aconteceu basicamente com uma divisão, né? Então alguns irmãos do Bem Querer que moram lá no Saco dos Barros, outros que moram na outra aldeia que chama Brejo dos Padres, né? Então eles estão congregando aqui no Saco dos Barros, né? E por questão de localidade, o Saco dos Barros é o melhor para poder a comunidade se achegar, né? Porque do Bem Querer, ela fica dentro de um lote particular, né? De um terreno particular. Então aí fica complicada a questão do acesso da comunidade ali, né? Então, passar mais as fotos. Aqui é o nosso transporte, né? Então, como nós estamos morando em Jatobá, então ou nós vamos de mototáxi ou de carro frete, né? Então, uma dessas formas é a nossa locomoção até a aldeia, né? Então, nós temos orado aí para que Deus possa estar suprindo para nós um transporte ali, né? Outra foto, por favor. Então, nós temos alguns desafios ali. O desafio da igreja Pancararu, apesar de ter irmãos lá, ainda é necessário uma implantação de líderes, né? Então a igreja necessita de liderança ainda. Então nós estamos trabalhando nessa finalidade também de estabelecer uma liderança ali entre o povo Pancararu e também juntamente com a igreja ali do Pancararu alcançar outras aldeias, né? Porque nessas 2 crianças aí, elas são de uma aldeia mais distante dali, fica na aldeia Tapera. Então ela fica bem por trás da serra, né? Então é difícil o acesso ali, né? Então o nosso objetivo é chegar até eles também, né? Então, nosso pedido de oração, né? Que continue orando por nós. Então nosso desejo é continuar servindo ao Senhor ali, até quando Deus permitir, né? Mas vamos voltar ao nosso texto, né? E se algum irmão depois quiser perguntar alguma coisa em particular, tá bom? Aí os irmãos podem me procurar e a gente pode estar procurando, né, estar respondendo, né? Aquilo que o irmão talvez ficou alguma pergunta, alguma dúvida, né? Com relação ao trabalho, né? Então pode me procurar, tá bom? Então nós estamos lendo aqui a palavra do Senhor em Romanos, né? Capítulo 10. A partir do verso 13, né? Então, primeiro, a palavra de Deus, o Senhor ele faz uma afirmação aqui, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí vem algumas perguntas, né?
que Deus pede para que nós possamos responder. Então, creio que cada um de nós devemos dar uma resposta diante de Deus dessas perguntas, né? A primeira pergunta é: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Então, como invocarão se eles não creram, né? Então, há necessidade de que crê. Então, sabemos que a salvação só vem através do crer, né? Não vem através de obras, né? Então, é um dom de Deus. Então, o ser humano ele precisa ouvir e precisa crer para que possam ser salvos, né? Então, como ele vai crer se ele não conhece, né? É a segunda pergunta que está aqui. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, como ele vai crer se ele não ouviu? Ele precisa ouvir, né? Aqui no verso 17 diz assim: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem através da pregação, ou seja, de ouvir a palavra de Deus, para que possa se crer, né? Para que ele possa invocar o nome do Senhor, né? E a terceira pergunta está aqui: e como ouvirão se não há quem pregue? Então, como o índio que está isolado, o índio que está afastado do nosso convívio, vai ouvir se alguém não se dispõe e vai até eles para poder pregar? Como que um africano, né, naqueles países onde predomina religiões que não aceitam o Evangelho, como que eles vão ouvir, como que eles vão ser salvos se ninguém disponha, se alguém não se disponha, se alguém não saia do seu lar, da sua família, da sua igreja, né, dos seus amigos, e possa estar se dispondo a pregar, né? Como que pessoas aqui em Campo Grande, né, vão ouvir o Evangelho se nós não pregamos? Então, às vezes, né, nós trabalhamos, temos nossa escola, né, temos nossas aulas, convivemos com pessoas que se ouviu de Jesus, né, mas de uma forma talvez não da forma que nós conhecemos, né? Então nós temos o privilégio, né, de estar anunciando, né, o Senhor Jesus para essas pessoas também. E a quarta pergunta é, no verso 15: e como pregarão se não forem enviados? Então aqui há uma necessidade da igreja, do envolvimento da igreja, né, na obra do Senhor. Então nós sabemos que quem é a igreja? Uma pergunta: quem é a igreja? Nós. Quem é a igreja? Está fraco, hein? Quem é a igreja? Somos nós. Então a igreja, né? Então esse é o ministério principal da igreja, né? É pregar o Evangelho, se dispor, né, a enviar, né, a acompanhar aqueles que estão, né, nos campos, né, aqueles que estão indo. Então a necessidade de se enviar, né? Enviar de que forma, né? Orando, né? Então os irmãos sabem como está participando desse ministério, né? E então a pergunta é: como nós responderemos essas perguntas, né? Como eu vou responder essas perguntas, né? Isaías, quando ele entendeu o que Deus fez por ele respondeu a Deus da seguinte maneira: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, naquele momento, Deus não falou para ele aonde ele ia, né? O que ele ia fazer, né? Mas ele se colocou à disposição, independente de onde Deus ia usá-lo, né? Eu creio que
todo aquele que entendeu, né, o plano de salvação de Deus também tem isso no coração, né, de estar ainda onde Deus há de enviá-lo, né, não importa onde, né, não importa a dificuldade, não importa a necessidade, né, porque Ele sabe o que está acima dele, né, é um Deus que pode todas as coisas, né, é um Deus que é fiel, é um Deus que é justo, né, e livra de todo mal, né. Então, qual vai ser a nossa pergunta nessa manhã diante de Deus, né? Então, como invocarão se eles não creram, né? E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, qual vai ser a minha resposta? Qual vai ser a minha atitude diante da necessidade da obra do Senhor, né? Então sabemos que a obra do Senhor tem uma grande necessidade de obreiros. Eu apresentei aqui o trabalho do Pancararu, né? Mas ali próximo do Pancararu tem outros trabalhos que eu visitei, que é o Pancaiucá e o Aticum. Pancaiucá tem uma igreja que visita eles de ano em ano ali. Então, e durante esse tempo todo, né? Então, uma vez só por ano. Mas pelo menos tem alguém visitando, né? Mas há uma necessidade de que o obreiro esteja ali com eles, vivendo, aprendendo com eles, né? E podendo passar para eles o Evangelho, né? Também visitei o Aticum, que fica também ali um pouco mais longe dali, mais ou menos 100 quilômetros da onde nós estamos. Então, Aticum também não tem presença missionária ainda. E pelos dados de 2010, uma estatística, né? No Brasil hoje se tem 47 tribos ainda sem presença missionária ainda, né? Então tem muita coisa ainda a ser feita ainda, né? Aqui no Brasil, né? Então, imagina pelo mundo afora, né? Bem que o Senhor Jesus disse, né? Grande é a seara e poucos são os trabalhadores, né? Mas devemos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores, né? Que se disponham a estar indo, né? Até esses campos, né? Aonde precisa se chegar ao Evangelho, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, então creio que Deus está desafiando nosso coração a nos envolver mais nessa obra, né? Não só está indo, né? Eu creio que aqui na igreja também tem várias funções a ser desenvolvida, né? E precisa-se de obreiros, né? Pessoas que se disponham, né? Olha, eis-me aqui, me ajude, eu quero ajudar, quero participar, né? Sabendo que essa obra é do Senhor e é uma obra eterna, né? Esse dia eu estava fazendo uma observação, né? Eu fiz uma cirurgia nos olhos, né? Graças a Deus que Deus supriu essa cirurgia, até o irmão Rodrigo, né? Que me acompanhou ali com o doutor Antônio Eduardo, né? Então ele foi muito atencioso, muito profissional, né? Então me atendeu com muita atenção, apesar dele não ter cobrado nada, né, de mim. Então, se nós fôssemos desembolsar aí o valor dessa cirurgia, nós íamos pagar mais de R$3.000, né? Então, porque eu estava esperando do SUS e não consegui, né? Então, Deus abriu essas portas, né? Então, glória a Deus por isso, né? E uma coisa que eu percebi, que me chamou a atenção no dia da cirurgia, é que eu entrei mais ou menos uma hora da tarde para fazer a cirurgia, e aí eu fui para a sala de cirurgia mesmo, foi umas 3 horas mais ou menos. Então, às 3, 4 horas mais ou menos, o doutor já tinha me operado, né? Aí ali a enfermeira veio, me atendeu, fez o curativo, né? Aí a gente conversando ali, ela tentando conversar, né? Ela falou assim, olha, o doutor está aqui e ainda não almoçou, né? Então eu fiquei pensando, um médico, né? Um cirurgião, né? Para ele exercer sua profissão, né? Para ele dar conta do seu trabalho, né? Então às vezes ele deixa até de comer, né?
por uma coisa que é para essa vida, né? Por esse tempo, né? Agora, a obra do Senhor, ela é uma obra eterna, né? Ela não termina aqui, ela vai para toda a eternidade, né? E às vezes a gente não tem a mesma disposição, né? Então, às vezes, a gente vê pessoas que nos dão um exemplo, né, de dedicação na sua profissão, no seu trabalho, né? E nós, como servo de Cristo, né, nós temos a principal obra nessa terra é de pregar o Evangelho, né? Então a igreja está aqui hoje ainda para se fazer essa obra, né, de pregar o Evangelho a todos, né, os povos, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos ser desafiados, né, pela palavra do Senhor, a estarmos, né, dispondo a fazer esse trabalho, né? Então, que Deus possa cada dia estar desafiando nosso coração para isso, né? Amém? Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Agradecer aos irmãos que faz parte do conselho missionário também, né? Pastor Djalma, né? Os irmãos que têm nos acompanhado aí, os irmãos da célula, né? Que também têm nos dado uma força, né? Minha esposa ficou aí fez fisioterapia, uma irmã ofereceu, né, fisioterapia para ela, né, que ela precisava fazer. Minha esposa já está lá em Jatobá, né, está me aguardando, porque ela precisou ir antes e eu precisei ficar para fazer a cirurgia, né. Então, conto com as orações dos irmãos para que Deus continue usando nossas vidas, né, de uma forma que Ele queira, né. Então, a capacidade não vem de mim, né, a capacidade vem de Deus, né. Então, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, né? Vamos orar? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz e penetra em nossos corações. Nos dê um coração sensível, Pai, para estar obedecendo, Pai, ao Teu chamado para nossas vidas. Te agradeço, Pai, por essa igreja, por cada irmão aqui nesta manhã, e que o Senhor continue fortalecendo, animando a cada um, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado. Glória a Deus. Agradecemos de coração. O amado pode ir. Obrigado. Tem sido uma bênção, Márcio, apesar das dificuldades, das limitações, a alegria de contar o que tem acontecido no campo missionário. E queridos, como é maravilhoso estar nas mãos do Senhor. As lutas virão, com certeza, mas o Senhor tem dito que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Deus está presente conosco, não importa a luta, não importa a dificuldade. Deus tem usado pessoas para falar o nosso coração, para ministrar na nossa vida. Essa semana, ligando para algumas pessoas, né, alguém que tinha aceito a Cristo, alguém que estava querendo caminhar, mas as lutas, o inimigo, né, colocando os espinhos, as dificuldades, e ela falou assim: Deus, eu vou desistir. E aí, alguns minutos depois, eu liguei e comecei a falar. Ela estava passando, aquela pessoa, por um processo de separação, com filhos. E eu falei assim: posso orar por você agora? E ela começou a dizer sim, pode. E eu comecei a orar, sem saber o que estava acontecendo. E coloquei o meu coração diante de Deus e fui falando ali, por telefone. Quando terminei a oração, e eu fui apenas ligar para agradecer pela decisão dela, e ela disse assim: pastor, eu tinha tomado uma decisão alguns minutos atrás, de desistir. Fui na igreja, aceitei a Cristo, mas as minhas lutas continuam fortes. Mas ouvindo essa oração, eu quero dizer que eu vou voltar atrás, eu não vou desistir. Então, queridos, esse Deus é tremendo. Esse Deus está conosco todos os dias, não importa o tamanho da luta, o tamanho do fardo, o tamanho da dor, Ele está dizendo: eu estou com você. E esse é o desejo de Deus, de te amar e de te usar. Ele não quer só um amar, Ele não quer que só você sinta esse amor, mas Ele quer que você sinta o poder dEle na sua vida, usando
para abençoar a vida de outras pessoas. E aí você vai concluir: realmente Deus me enviou para pregar o Evangelho para as pessoas que estão aqui próximas, mas Deus também está me permitindo orar por aqueles que estão lá no campo fazendo a tua vontade. E aí a gente pode dizer: nada é impossível para Deus. Você pode repetir comigo? Nada é impossível para Deus. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: nada é impossível para Deus. Nada, irmãos, nada. Sabe o que é nada? Nada é nada. Nada, nem esse problema que você diz assim: ah, mas você não conhece meu problema. Realmente eu não conheço, mas Deus conhece. E nada para Deus é nada. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, para que esse Deus, para quem nada é impossível, possa fazer tudo acontecer na sua vida. Amém? Vamos orar? Pastor Gilson. Eu quero fazer essa oração. Quero agradecer, pastorzão Márcio. Deus abençoe você, o seu trabalho, tão distante de nós aqui, tão longe, mas pertinho do coração. Quais são as células que apoiam o pastor? Sabe o número das células? Não. Tem alguém da célula que apoia o pastor Márcio aqui? Aham, olha lá, tá dando um tchau. Já deu um abraço no pastor, seu missionário? Então dá um abraço no seu missionário depois, viu? E já aproveita para uma ofertinha no bolso dele. Tá bom? Irmão, missionário não pode sair da igreja sem oferta. Você fica olhando, né, aquele sapato na vitrine, lindo, 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 mas no pé do missionário não vai ficar bem. Então a sua oferta missionária vai fazer muita diferença. Você vê o tamanho da luta, a distância, sozinho. Irmãos, ainda bem que Deus não me chamou para ser missionário lá no campo. Eu não ia aguentar, não. Eu sou mole demais. Esses caras são gigantes. Dê uma salva de palmas para esse gigante aqui. É um gigante, é um gigante. Por isso, meu irmão, não deixe de orar diariamente pelo missionário. Eu fui visitar uma célula 144, com exceção de uma pessoa. Todos têm de 2 anos para baixo de novos convertidos. Todos. Eles levantam juntos, cada um na sua casa, evidentemente, todos os dias 5 horas da manhã para orar. E depois 11 horas da noite para orar. E na quarta-feira, às 11 horas da noite, eles oram especificamente pelos missionários. Eu fiquei com vergonha. Eles estavam falando em multiplicação de células, e eles tiveram uma reunião e falaram assim: está chegando a hora da nossa multiplicação. Já faz 3 meses que nós somos uma célula. Não é 3 anos não, viu, gente? Já faz 3 meses que nós somos uma célula. Por que nós não vamos multiplicar? Nós não já somos maduros? Irmão, não é fácil não. Nós estamos olhando a vida cristã passando, e Deus tem grandes coisas para fazer conosco. E uma delas é amar missões, é se envolver no projeto da igreja e dar a sua oferta missionária de fé. Quando você vem aqui e regularmente, você recebe o seu sustento, não recebe? Você quer que ele seja regular. Então, sustento do missionário também. O missionário não vai ao supermercado, olha assim, e sem dinheiro, a hora que passa no caixa e fala assim: deu tanto, senhor, dinheiro ou cartão? Ele fala assim: não, oração, vou pagar com oração. Como assim, senhor? Não, eu sou missionário, Deus me chamou e falou que ia me sustentar. Eu não tenho dinheiro, então vou agradecer, vou orar por você, pelo dono do supermercado. Não vai dar certo não, chama o segurança aí. Não, a segurança do missionário é Deus na instrumentalidade da igreja. Gente séria como você e eu, que todo mês, chova ou faça sol, vai dar a sua oferta missionária de fé. Amém, irmãos? Houve um momento da minha vida que o negócio estava apertado financeiramente. Eu falei assim: vou cortar a oferta missionária de fé? De jeito nenhum. Eu vou cortar arroz, feijão e até ovo aqui em casa, mas a oferta missionária é sagrada. Tem gente pagando o preço e ela não pode parar. Não desista do missionário. Não corta a sua oferta missionária de fé, de jeito nenhum. Amplia, aumenta para a glória de Jesus, tá bem? Vamos orar. Pai, muito gostoso receber nessa manhã o teu servo, ó Deus, falando de coisas tão sérias, vidas que estão, ó Deus, presas a Satanás. Ele disse que esteve lá naquele ato, naquele culto, Deus oferecido a demônios, e sentiu o clima pesado. E a gente ouve que o fardo de Jesus é leve.
Aquelas pessoas precisam de Jesus. Então, usa o teu servo no poder do Espírito. Oh Deus, que a vida dele, da sua esposa, seja uma inspiração. Que aquela outra família missionária seja também igualmente abençoada. E que o teu trabalho prospere naquele lugar. Quanto a nós, Senhor, tira-nos da zona de conforto, de apenas observar a vida, mas entrar também com a nossa participação, a nossa oração fiel, a nossa oferta fiel, nosso dízimo fiel, a nossa disposição fiel, o nosso abraço, o nosso carinho para com os nossos missionários. Faz isso, Senhor, para a tua glória. Pai, ajuda-nos a ser fiéis. Leva-nos agora para os nossos lares, debaixo da tua mão protetora. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Uma linda salva de palmas para o Senhor da glória. Amém. Ok, vai na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. E dá um abraço no missionário e deixa uma ofertinha no missionário.